Então, galera, a proposição da aula de hoje. Nós vamos discutir as leis das 12 tábuas no período romano, mais especificamente durante a época da República. E aí nós vamos fazer as ilações, as abstrações de como era e o que é hoje. Então, qual a importância dos conceitos hoje, qual é a consequência jurídica dos conceitos hoje. Então, para começar, qual é o primeiro dispositivo que tem ali sobre a lei das 12 tábuas que vocês têm no material de vocês? Qual que é? Do processo. Beleza. Imagine o seguinte, a partir do momento que eu passo a positivar um processo, que eu passo a escrever aquele procedimento, o que nasce daí, galera? O que vocês entendem por escrever o processo? O que vocês entendem por isso? Vamos lá. Vocês conseguem jogar um futebol se você não tem uma regra? Vocês conseguem, não sei, alugar um imóvel se não tem uma regra? Então, qual a importância de ter um processo? As normas, as regras do jogo. É justamente saber o que eu tenho ali, o que vai estar valendo para aquela situação especial. Então, imagine que a ideia inicial da criação de processo é justamente dar segurança, é justamente criar a hipótese de que as pessoas saibam o que está tendo ali, o que está acontecendo, o que está sendo utilizado. Então, o primeiro dispositivo da lei das 12 tábuas vai falar exatamente disso, do processo. E aí eu vou falar que processo vocês devem entender como o caminho que deve ser percorrido para que ao final eu tenha uma decisão judicial. Então, o que é processo? Processo é o caminho que eu tenho, que deve ser percorrido até que se obtenha, então, uma decisão judicial. Só que, França, as nossas ilações aqui, a nossa discussão hoje, ela excede ao mero conceito de processo. Eu quero que vocês tenham em mente qual que é a ideia por trás disso, qual que é o objetivo de uma criação de um processo para aquela época e qual é a consequência disso no ordenamento jurídico atual. Por que existe um processo? Vamos lá, Jean, o que você sente quando eu digo assim, você vai ser processado e esse é o rito processual? Eu vou passar por etapas, por ritos, vou ter oportunidade de fazer alegações, contar história, uma defesa, apresentar provas, arrolar testemunhas. Perfeito. O que mais? Galerinha, se eu vou lá e falo assim, eu vou processar o Francis, eu vou processar ele penalmente falando, aí eu entro com uma ação, ele é condenado logo em seguida, isso aí é processo? Não. Por que não é processo? Processo. Por que não é? Porque ele não teve direito a se defender, não é? Porque ele não teve direito a se manifestar. Porque se eu não coloco as regras do jogo, se eu não determino qual que é o trâmite, acaba virando uma coisa arbitrária, não é isso? Então, o que essa noção de escrever um processo traz para vocês? Segurança. Qual o objetivo, então, de positivar a forma que o processo vai caminhar? Primeira hipótese, trazer a segurança. Agora, o que isso nos remete ao nosso ordenamento jurídico atual, galera? Escrever as regras do processo. O que isso traz para cada um de vocês? Qual é o princípio que atrai para vocês? A gente já conversou disso. Devido processo legal, porque é um processo que ele vai atrair as normas, as regras do jogo e eu vou lá e passo a positivá-lo. Então eu passo a escrever aquele processo. Eu tenho ali quais são as regras, quais são os procedimentos, como que ele vai caminhar para que ao fim eu tenha uma decisão. E aí é importante a gente fazer uma ponderação aí agora de teoria geral do direito. Lembra que nós temos dois modelos, um chamado de civil law e um chamado de common law, não é isso? Já estudaram isso? Não? Não tem problema. Galera, civil law é um modelo jurídico que vai falar
que o direito ele é pautado em normas escritas. Então, civil law é a proposição, é o modelo jurídico que eu tenho onde as leis são codificadas. Para vocês terem noção da importância do direito romano, a base do nosso civil law atual é romana. É justamente romana, porque lá eu vou ter os codex, eu vou ter o corpo iuris civili, que vão ser as regras escritas. Professor, como assim? Bem, no Brasil tu tem Código Penal, Código não sei o que, Código Civil, Código de Processo Penal, Código Eleitoral, Código. Não é isso? É justamente essa codificação do direito. É ter o seu direito totalmente escrito. Então, isso é o modelo do civil law, é a questão de ter as normas positivadas. Em contrapartida, o modelo que eu tenho na outra linha é chamado de common law, lei comum. É um direito consuetudinário, costumeiro. E aí, o que esse modelo fala? Esse modelo vai falar que a lei, ela não tem um caráter de ficar codificando tudo e atingindo tudo sobre tudo. Você tem prismas gerais, você tem ali ideias gerais, e o entendimento sobre o direito, ele é costumeiro, ele é jurisprudencial. Lembra que a gente já estudou jurisprudência? E que nós estudamos jurisprudência no direito romano, a prudência pretoriana. E aí vamos lá, existe jurisprudência hoje de juiz singular, galera? Não. Jurisprudência no conceito atual é o quê? Um conjunto de julgados proferidos por órgão colegiado sobre a mesma matéria, no mesmo sentido, não é isso? Jurisprudência. Mas naquela época do direito romano, eu poderia fazer prudência pretoriana, uma prudência iuris, com base na decisão de um juiz. Vocês já assistiram série de direito americano? Vocês já perceberam que várias vezes temos assim: Excelência, no caso Texas versus fulano de tal, e no caso fulano de tal versus fulano de tal. Porque lá nos Estados Unidos, o modelo que eles usam não é o civil law, o da codificação. Eles usam um modelo de common law, que é justamente essa lei comum. Então ela é pautada em costumes, eu tenho ali a Bill of Rights, que seria como se fosse uma hipótese da Constituição, e o resto é basicamente, são linhas normativas e o resto é jurisprudencial. É o que o tribunal entende. São o que os julgadores entendem. Então isso é um modelo em contraposição ao nosso do civil law. Mas o que essa questão da positivação do processo tem a ver com civil law? Quer dizer que a partir do momento que eu passo a escrever as regras do processo, eu tenho então a existência de um devido processo legal, positivado, que vão ter as regras do jogo devidamente escritas. Então, na primeira linha lá, quando falar de processo, eu quero que vocês tomem a seguinte nota. Coloquem aí. Com a positivação do processo, ou seja, com a escrita do processo, com a positivação do processo, ficam estabelecidas as regras do jogo. Ficam estabelecidas as regras do jogo. E aí, o nosso colega foi lá e colocou assim: professor, isso daí atrai segurança. Beleza. Então, vocês vão colocar ponto na mesma linha e escrevam: tal instituto atraía segurança. Ponto na mesma linha, tal instituto atrairia segurança aos indivíduos. Concordo. E aí o nosso colega foi um pouco além. Ele relembrou de uma coisa que a gente falou lá de Drácon, quando ele vai lá e coloca as normas escritas, quando você tem a ideia de um procedimento que deve ser cumprido. E ele falou: professor, isso daí culmina no princípio do devido processo legal, não é? Porque o devido processo legal, eu vou escrever exatamente as regras do jogo. Então vocês vão colocar na atualidade, já pode pular uma linha, na atualidade, a positivação
remete ao devido processo legal. Remete ao devido processo legal. Só que, em que pese haver a questão da segurança jurídica, meus caros, existe outra coisa além disso. E aí eu gostaria, vou dividir por gênero. Meninas, que são a maioria na sala, vamos lá, vamos fazer essa abstração só vocês, ok? Meninos contentos. O que atrai para o ordenamento jurídico, além da segurança jurídica, de saber quais são as regras do jogo, o que atrai eu ter ali o processo codificado, eu ter ali as normas sobre o processo? Alguém? Oi? Os direitos estariam atrelados à parte da segurança em si, de saber as regras do jogo. Mas tem uma coisinha a mais. Pensa comigo, galera. Se eu escrevi aquelas normas e tem que seguir aquilo ali, você já sabe a segurança que aquele procedimento vai ser seguido. Então você sabe dos seus direitos, enfim, da forma que você vai ter para manifestar. Mas tem uma coisa interessantíssima e muito importante, que o fato de eu escrever essas normas vai atrair para vocês. Meninas, ninguém? Fique tranquilos, não é a ideia que o primeiro semestre por si só normalmente consegue construir fácil. E os meninos? Alguém tem alguma noção? Como é que é? Aí alguém foi lá e matou a ideia, mas a gente vai simplificar. Galera, escrever as normas não é só uma garantia de que o processo deve ser seguido daquela forma. Ele também limita o poder do Estado. Quer dizer, o Estado não pode olhar e falar assim: eu não gosto do Wesley, então eu não gosto dele, eu vou condenar ele. Por quê? Porque eu não gosto dele. Eu não gosto do Franz. Mentira, eu adoro o Franz. Mas olha lá, eu gosto demais do Franz, então eu vou ganhar, vou dar causa ganha para ele. Eu não posso agir com arbitrariedade. Então o devido processo legal, além de estipular as regras do jogo, de te garantir direitos, também é um fator que limita o poder do Estado. Pensa comigo, Misael. Limita exatamente o que o julgador pode fazer dentro do processo. Porque se eu não tenho isso, te imagina que ele pode pegar e decidir como ele quiser. E o nosso devido processo legal, atualmente, para vocês terem noção, ele diz o seguinte: toda decisão judicial deve ser motivada. Se eventualmente aquela decisão não for motivada, tem uma nulidade. Quer dizer, aquele ato ali pode nem vir a produzir efeitos. Por quê? Porque não foi motivado. Então, na concepção atual, o devido processo legal, ele atrai a segurança jurídica acerca do procedimento e atrai ainda a limitação do poder estatal. Tomaram nota? Então tome nota. Ele atrai a questão da segurança sobre as regras do jogo, as regras procedimentais, e limita a atuação estatal. E limita a atuação estatal. Agora, Aline, vamos lá. Vou começar perguntas direcionadas aqui para a gente fazer as provocações. Se o juiz não respeitar um ato, qual é a consequência jurídica disso?
Pensa comigo. Se o juiz não respeita, então entraram com uma ação contra você. Daí o juiz simplesmente te julga condenado. Você nem está sabendo dessa ação. Ele julgou condenado, tá certo? Tá errado, não tá? Eu posso falar que essa sentença daí, ela seguiu o devido processo legal? Não, né? Ela contém um vício. Ela tá errada, não tá? O procedimento não foi cumprido. E aí, galera, qual é a consequência jurídica disso? Anulação do processo. Anulação do ato? Eu posso falar que esse ato, ele é até nulo, porque ele não deu a possibilidade dela seguir. Se for a defesa dela. Exatamente, a ampla defesa e o contraditório. E aí, olha a importância do devido processo legal. Quando do desrespeito de alguma norma, aqueles atos processuais posteriores a esse descumprimento, eles passam a estar contaminados com uma doença ali, com um vício. Eles são viciados. E aí, todos os atos posteriores àquele vício, galera, eles estão contaminados. E é a chamada teoria da árvore dos frutos envenenados. Se aquela semente estava contaminada, se aquele ato judicial estava contaminado, os atos posteriores provavelmente também estarão contaminados. E isso tudo é referente a devido processo legal. Professor, mas que viagem? Não, isso vocês vão estudar no terceiro semestre. Então, quando vocês estiverem no terceiro semestre e falar de teoria da árvore dos frutos envenenados, o professor vai se emocionar, vai cair uma lágrima. Vai falar, caramba, o pessoal já veio preparado. E é exatamente isso. Porque a base disso é quando você precisa respeitar as normas e eventualmente tu não respeita, aquele ato posterior ele vai gerar efeitos jurídicos ou não? A regra geral é de que o ato, quando é culminado de vício, ele não tem eficácia para produzir efeitos jurídicos. Só que mais à frente, muito mais à frente, vocês vão estudar o princípio do pade nullité sans grief. É o quê? Não precisa se preocupar com isso não. Que aí vocês vão estudar sobre as nulidades em si. Mas já tenham anotado que quando do descumprimento do devido processo legal, os frutos que nascem dessa árvore são envenenados. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Então quem for fazer concurso público e cair essa teoria, já não precisa ficar assustado, porque hoje vocês já estão sabendo. Belezinha? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Perfeito. A pergunta dela é: e o juiz que cometeu esse vício? Como é que vai fazer? Vai anular o processo? O juiz vai sair impune? Veja, o juiz, ele só vai ser punido se ele agir de má fé. Então assim, eu gosto muito do Francis e aí eu quero que ele ganhe a ação de qualquer forma. E aí eu desrespeito o meu dever. Então eu cometo um crime de responsabilidade ali. Eu tinha que pegar e seguir uma lisura. E aí vocês vão estudar ali no Código Penal, quando eu uso do meu cargo público para ferir vantagem ilícita para si ou para outra, aí eu tenho uma conduta típica, é um crime. Então, se eu tivesse hipótese, aí o juiz sim vai ter um problema. Vocês vão estudar dois institutos ainda sobre o juiz, o impedimento e a suspeição, que é quando ele não pode julgar, seja porque ele tem interesse na causa, ou porque ele é amigo pessoal, ou porque é parente, ou porque é esposa, ou porque ele já atuou. E aí as consequências jurídicas disso é, ele se afasta e coloca outro para julgar no lugar dele. Ou então, se ele mesmo sabendo que ele não poderia, ele vai lá e julga, ele assume o risco de ser punido, administrativamente, a depender da situação, e penalmente se ele incorrer num ilícito. Beleza? Fala, meu cara. A estrutura estrutura jurídica em Roma, ela tinha alguma semelhança também no Ministério Público? Sim, ela também tinha Sim. Ela também tinha essa ideia de defesa, ela tinha ideia de acusação e tinha ideia de votação. Não é um modelo nosso. Esse modelo acusatório, inquisitorial, ele nasce bem antes da nossa concepção. Na verdade, se vocês pararem para pensar, de uma forma bem rudimentar, o primeiro advogado que se tem, assim, escrito no documento mais palpável, você pode até, não digo o primeiro, mas um dos primeiros que tem ali no direito religioso, no direito hebraico, você tem em Cristo.
Só que se a gente retroagir ainda mais, e até engraçado porque hoje tem aqui conosco um aluno meu de orientação, o Iago, e ele traz um trabalho dele, exatamente essa parte sobre direito processual, e ele faz menção à primeira narrativa sobre o contraditório. E aí, ontem eu estava lendo um trabalho dele, ele traz quando da hipótese de Adão ser questionado por Deus sobre a questão do ato no Éden. E ali eu posso falar que existiu a primeira hipótese, o primeiro nascimento, o primeiro relato sobre um contraditório dentro de um procedimento onde o julgador questionava e sentenciava. Ele seria o modelo inquisitorial. Mas ao longo do tempo vocês vão ver que vai desenvolver mais a questão do Ministério Público, do advogado de defesa, dentro dos parlatórios, então ainda tende a evoluir. Mas essa ideia rudimentar, ela já é presente já no direito romano. Beleza? Podemos prosseguir? Todo mundo anotou direitinho? Professor, Oi. o senhor falou sobre a questão do juiz, né? Ontem, eu não sou muito de ver novela, mas ontem teve um julgamento na novela das 8, né? Misericórdia. E aonde... Lá vem. Não, assim, foi muito interessante. É. A juíza era amiga de uma das partes e ela foi julgar o que acontece? Na situação, ela deu a causa ganha para a pessoa que ela tinha uma amizade. Aí o que aconteceu? A outra parte pegou e questionou. Sim. E disse para ela que era amizade, que ela era amiga. Ela disse assim: olha, aqui eu não sou amiga, não tem nada a ver. Ela pautou. E aí ela pegou e falou assim: eu vou recorrer. Aí a juíza virou para ela e falou assim: recorra quantas vezes você quiser, porque qualquer um juiz vai fazer a mesma coisa que eu. Ela disse a mesma coisa. Então, assim, eu fiquei lembrando o que você está falando agora, né? Exato. A questão do que a juíza determinou. Ela deu causa ganha para outra pessoa que era amiga dela, mas a outra parte disse: eu vou recorrer. Ela disse: você recorre quantas vezes você quiser, porque qualquer juiz, na minha situação, tomaria a mesma decisão que eu. Pronto. Mas perceba que existe uma questão de ser... Eu sou amigo do Francis. Eu sou amigo de todos vocês aqui. Mas se eu estiver sentenciando alguma causa de vocês, essa amizade, ela consegue afastar a minha imparcialidade? A depender do caso, não. Porque imaginem que quando fala de amizade, a gente está falando de amigo íntimo. E teve uma discussão que não era de novela, que era muito mais interessante, mas que é próxima, que foi a questão do Gilmar Mendes estar julgando um caso onde ele foi padrinho de casamento de uma das partes. Eu, particularmente, não vou chamar uma pessoa que eu desconheço para ser padrinho. Padrinho é a pessoa que entra no altar, ele vai na igreja, ele abre alas. Eu consigo imaginar uma amizade muito próxima. Mas será que essa amizade por si só, ela tem um condão, ela tem um intuito de afastar a imparcialidade? Será que o julgado, ele foi imparcial? Às vezes sim. Quando o juiz não se sente à vontade, ele tem o dever de declarar a suspeição. Que aí ele vai falar: não tem como, porque é um amigo muito próximo, então acaba que pode gerar uma situação ruim, então eu prefiro não julgar. Eu não me declaro isento. Nesse caso aí da novela, se a depender da situação, se foi justo, provavelmente ele entendeu dessa forma, que não haveria então essa corrupção da imparcialidade, que seria sempre imparcial. E aí quando reforça falando que qualquer um decidiria daquela forma, é para reforçar que o entendimento é indiferente sobre a amizade ou não, é um entendimento jurídico, entendeu? Mas o que é diferente de impedimento, quando o juiz tem interesse direto, aí ele não pode, ele tem que se declarar de ofício, que ele mesmo tem que falar: eu não posso julgar, já estou aí nessa causa, virei juiz, agora eu tenho... Ou então era meu cliente, ou é minha esposa, então é contra a minha empresa, entendeu? Aí não pode. Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, se descumpriu qualquer princípio processual, ofende o devido processo legal? Sim. O devido processo legal são as regras do jogo. Se tu ofendestes as regras do jogo, tu ofende exatamente o devido processo legal. Tranquilo? Beleza?
Então pensem no devido processo legal como uma forma ampla de garantia da lisura, da forma correta de todos os procedimentos. Se o Jean chegou, tá jogando futebol, ele joga na seleção brasileira, ele escondeu uma bola embaixo da camiseta dele, tava que nem o seu boneco lá. E aí de repente tu tirou a bola, de um momento nada a ver, e chutou a bola no gol. Valeu esse gol, galera? O que o juiz vai fazer com aquele gol que ele fez? Anular. É igualzinho o judiciário. Eu tenho que seguir as regras do jogo. Se eu não seguir as regras do jogo, eu vou ter que anular. Aí, outro exemplo que aconteceu. Lembra do caso do Portuguesa? Aí, quem gosta de futebol aí vai lembrar disso. Quando teve um time aí que escapuliu do rebaixamento, um tal de Fluminense, que entrou um jogador irregular. Lembram disso? Entrou um jogador irregular, aquilo ali não vai poder produzir efeitos. Ah, professor, então foi isso que foi invocado? Exatamente. Se não seguiu a regra do jogo, se não seguiu o devido trâmite, é nulo. Não produz efeitos. Exato. Exatamente. Se foi possível contaminar o procedimento, isso é nulo. Beleza? Próximo. Qual que é o segundo dispositivo que tem aí, galera? Instâncias. Gente, isso é brilhante de uma forma absurda. Isso é brilhante de uma forma absurda. E hoje vocês vão corrigir um erro que me dá dor de ouvido quando eu ouço. Galera, nós temos a primeira instância, nós temos a segunda instância e nós temos as instâncias superiores e última instância. Terceira instância, não, pelo amor de Deus. Não se fala terceira instância, galera. O seu Código de Processo Civil não tem lá recurso para terceira instância. Os princípios processuais não falam de triplo grau de jurisdição. Não existe esse negócio de terceira, quarta instância, pelo amor de Deus. Colocou ali instância, você já pode colocar um asterisco. Primeira instância, segunda instância, instância superior e última instância. Misericórdia, não tem nada no código falando de terceira instância. Então se alguém falar em terceira instância foi decidido, você já começa a falar misericórdia, está repreendido. Porque provavelmente o que vem depois é bobagem. Instância superior, pode haver a última instância. Primeira instância, segunda, instância superior. E aí você pode chamar de última instância. Turma, o que é a última instância? Último recurso. É o último lugar que ele vai poder ser apreciado. E no Brasil, qual que é o último lugar que um processo pode ser apreciado, gente? Acho que é até a segunda, né? No comum, né? Oi? A justiça comum até o segunda instância. Não. Negativo. Justiça comum vai até o mesmo lugar. Mesmo com os políticos que vai até a quarta aí, olha. Quarta não, acabei de falar que não existe quarta. Não é carro não, pô, não é marcha não. Tu vai aqui, ó. Olha como é que o Lula tá recorrendo. Ou é o quarto, ou é o creu que você vai acelerando e vai aumentando. Mas como é que o Lula tá recorrendo? Ele foi para uma chamada última instância. Tá recorrendo aí. Não. Ó, primeira instância. Vamos lá, Misael. Misael quer entrar com ação. O Misael é político? Não. Misael, assim como nós aqui, ser humano normal. Beleza. Mortal. Então ele vai entrar onde? Na vara. Fique tranquilo, Misael. Isso acontece com todos nós. Fique tranquilo. Então ele foi lá e entrou na vara. Na vara, gente, ele vai ser julgado por um juiz monocrático, um juiz singular. Então, aquele juiz vai proferir uma decisão, essa decisão vai ser chamada de sentença. Então, é a primeira instância. A vara é a primeira instância. E aí, ele foi lá e quis discutir essa matéria de novo. Ele não está conformado com aquele entendimento. E daí, para onde que ele foi? Para uma segunda instância. E quem é essa segunda instância? O Tribunal de Justiça. Superior. Ou o Tribunal Regional. Tem nada de superior ainda. TJ. No TJ, no tribunal, galera, aí eu não tenho mais juiz, eu tenho desembargador. E aí eu tenho a nossa segunda instância. Só que o Misael
Perdeu de novo. Ele está brabo. Ele quer recorrer de novo. Para onde ele vai recorrer? Para as instâncias superiores. O que são as instâncias superiores? STJ, TSE, TST, STM e o STF. Professor, o STF também é uma instância superior? Sim. Mas a depender da situação, além de ser uma instância superior, ele é a última instância. Professor, mas depois da segunda instância tem 5? Não, claro que não. Ó, quando eu estiver falando desses tribunais superiores, eles vão ser determinados de acordo com a matéria. Então, TST, Tribunal Superior do Trabalho. O Lula poderia recorrer para o TST, galera? No caso dele? Não, por quê? Porque o caso dele é o quê? Penal, né? Então não tem nada a ver com essa justiça especial chamada de TST. Ele poderia recorrer ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral? Também não tem nada a ver. Ele poderia recorrer ao STM, Superior Tribunal Militar? Também não trata de matéria militar. Agora, existe um Superior Tribunal de Justiça e existe um STF. Ele poderia recorrer ao STJ e depois ao STF? Sim. Mas aí vocês vão estudar no 5º semestre quais são os requisitos para que o STJ possa julgar e quais são os requisitos para que o STF possa julgar. Como a gente está gravando, vocês provavelmente vão querer assistir depois de novo. Quando eu estiver falando de STJ, eu estou falando de ofensa à norma infraconstitucional. Então, ofendeu uma lei federal. Ah, porque o Código de Processo Penal não foi respeitado. Beleza. O Código de Processo Penal é uma lei federal. O Código Penal não foi respeitado. Beleza. Então o STJ pode apreciar. Quando eu tenho divergência jurisprudencial, ou seja, os tribunais dos estados entendem de maneira diferente sobre aquela matéria. Aí o STJ pode. E o STF, professor? Quando que ele vai aparecer? Quando a matéria for de condão constitucional. Falou de matéria constitucional, quem que é o guardião da Constituição? O STF. Então, para chegar um recurso no STF, tem que tratar de matéria constitucional. Professor, o que desgrama tem a ver isso com a lei das 12 tábuas em instância? Vocês entenderam o que é o objetivo da instância? O que é instância? Pela construção que a gente fez agora? Instância, galera, é um momento de análise processual. É o juízo, é a fase processual. Então a instância é a fase de apreciação, é o momento de apreciação judicial. Tomaram nota? Isso, claro, um conceito bem rudimentar. E o que é instância? O que essa existência de instância atrai para vocês? Só as meninas de novo. Meninas, o que esse negócio de instância atrai para vocês? Fala um pouquinho mais alto, que estudante de direito não é dotado de vergonha. Aonde vai ser julgado? Não só onde vai ser julgado, mas instância. Se eu vou lá e falo assim, a partir de hoje, aqui na nossa sala vai ter uma segunda instância e vai ser o Iago. O que isso atrai para você? O que isso atrai? Grau de jurisdição. Eu vou distinguir o que é grau. Mas o que isso atrai para vocês, galera? Possibilidade de recorrer. Então a instância, galera, ela está atrelada à possibilidade de rever, reanalisar o seu caso. Então, o que o nosso direito romano antes de Cristo previa com essa hipótese de instância? É a hipótese de reanálise do caso. A instância garante a hipótese de reanálise. Tomaram nota? Tomaram nota? Colocaram? Outra coisa importante da instância é que ela é hierarquizada. Quanto mais alto, mais poder. Ok? Anotaram? Anotaram? Bem, e aí veio
o comentário genial aqui do lado. Professor, e sobre o grau de jurisdição? A instância ela é fixa. A instância ela é fixa. Segunda instância, tribunal. Primeira instância, a vara. Só que existe um negócio chamado grau de jurisdição. O grau de jurisdição, galera, é diferente de instância. O grau, vocês vão estudar um pouquinho mais à frente. O grau você começa a contar da onde ele se iniciou o processo. Então, se o presidente hoje, Temer, foi julgado, ele vai ser julgado aonde? STF. O STF é o primeiro grau de apreciação, porque é onde eu vou estar analisando. Mas eu não estou falando que ele é primeira instância, porque ali eu trato de instância originária. Primeira instância é lá atrás, com um juiz singular. Quando eu estiver falando de foro privilegiado, eu vou estar falando de grau de apreciação, grau de jurisdição. Pessoal, eu estou ficando doido, relaxa. Fiquem tranquilos, esse é o objetivo, claro? Esse é o objetivo. Qual que é o terceiro aí? Execução da pena. Ficou alguma dúvida? Sobre instância, galera? Ficou alguma dúvida? É o STF. A última é o STF. Boa pergunta aqui. Professor, o senhor falou de última instância e instância superior. Qual que é a última instância, galera? É STF. Mas o STF pode ser compreendido como uma instância superior? Sim. Só que se chegou no STF, não tem mais para onde ir. Beleza? É a última instância. Pelo menos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Beleza? Bem, a próxima disposição ali, ela também vai remeter uma coisa que a gente já falou, da execução da pena. Francis, o que é execução da pena? O que é execução da pena, galera? É a forma que vai ser dado o cumprimento daquela pena, da sentença condenatória. Não é isso? Beleza. A execução também deve seguir um devido processo legal. Já que eu tenho um processo, já que eu tenho as normas escritas, eu também tenho que seguir exatamente como que vai ter atrelado aquilo ali. Só que olha que genial o que tinha no direito romano. A execução da pena lá era dividida em duas modalidades. A execução da pena condenatória, aquela que condenava o indivíduo, e a execução da pena por confissão. Qual que é a diferença disso, galera? O que vocês conseguem imaginar que isso atrairia hoje para o nosso ordenamento jurídico? Pode falar. Não tem problema não. Porque eu não posso chegar lá e bater um cara. Não pode, né? Da vedação de produção de provas contra si mesmo? Eu não posso. Se você quer confessar sim. Pode. Se você quiser confessar sim. Não é obrigado. Não, mas vai ser investigado do mesmo jeito. Tu pode chegar lá e confessar um crime. Não, até porque... Pode. Eu posso chegar lá e falar assim, fui eu que matei o Antônio. Professor, Pode. Não vai ser condenado. Professor, Só que tu não vai ser condenado único e exclusivamente, aí tu já percebeu, tu não vai ser condenado único e exclusivamente pelo seu depoimento. Se você... Tá, mas então se não tiver prova de número, mesmo eu posso você confessar. Se eu vou lá e falo, eu matei a Elisa Samúdio. é válido como prova? Mas no final vai ter. Professor, Oi. a confissão dela é válida como prova? A confissão é válida, só que, gente, eu matei a Elisa Samúdio? Mas eu posso confessar isso aí? Se induzir uma pessoa, obrigar uma pessoa a... Não, obrigar não, é tortura. Isso, mas se a pessoa se opor por dinheiro, essas coisas, e
Se as outras provas te levarem a pensar que aquela pessoa que confessou falsamente pode estar envolvida, você está enrolado. Até mesmo quem confessou não vai responder. Sim. No caso da nossa confissão, que você comentou, essa confissão ela vai ajudar na sua pena? Isso que era o objetivo que eu queria chegar. Porque antigamente eles julgavam assim, porque com a confissão a pena era menor, talvez a pena não seria de morte. Agora a gente chegou exatamente no ponto X. No direito romano nós tínhamos duas possibilidades de execução de pena. Você já pode anotar. Primeira, a execução por condenação. E a segunda modalidade, a execução por confissão. Execução por quê? Por confissão. E a Execução por condenação. Brilhantemente, a nossa colega já fez a primeira abstração sobre essa temática. Professor, aquele que confessava tinha uma pena mais branda? Sim. Aquele que confessava tinha uma pena mais branda. Quer dizer, era mais leve, Franz. Hoje também, né, professor? Aí eu vou perguntar para quem está no semestre mais à frente, para os meninos que já viram Direito Penal 2. O que a confissão atrai para a pena? São causas que sempre o quê? Atenuam a pena. Então, a confissão daquela época, do direito romano, hoje ainda é utilizado. Sim. Porque ela faz o quê? A confissão hoje remete à dosimetria da pena. Ela diminui a pena. Qualquer tipo de crime. Está escrito assim no Instituto da Confissão. São causas que sempre atenuam a pena. A confissão. Por isso que tem o chamado da compra, né? Colaboração premiada? A colaboração premiada, além de tu confessar, tu ainda é o caguete, né? Mas nós usamos meio errado isso aí, tá? É porque a colaboração premiada, ela nasceu no direito americano pelo chamado plea bargain, porque lá não é o Estado que é o detentor da ação, é o Ministério Público. Então ele pode falar assim: Misael, se tu caguetar teus brother aí, eu te isento de pena. Ou então tu só paga 1 ano. Fechou? Fechou, né? Fechades. Aí o Ministério Público pode fazer isso. Aqui o juiz tem que homologar o acordo. Então o poder é do Estado e não do Ministério Público. Lá, o District Attorney, que é o Ministério Público, ele que é o detentor da ação. Então ele pode barganhar. Mas quem está fazendo o acordo tem que provar. Sim. Tem que provar. E se ele não tiver as provas, ele tá... Se não tiver as provas, não homologa. Não vale. Na sede da notificação, a nova sede da notificação explica bem direito. O mecanismo? Um mecanismo. Exatamente. Então, vocês anotaram aí as duas modalidades? Colocaram que a confissão atenua a pena? Colocaram que o ordenamento jurídico hoje... Pois é, anotem. O ordenamento jurídico hoje trata a confissão... O ordenamento jurídico hoje trata a confissão... Trata a confissão como atenuante na dosimetria da pena. Saúde. Atenuante na dosimetria da pena. A dosagem da pena. Só mais um pra gente ir pro intervalo, belezinha? Passou voando, né? Qual que é o próximo? Do poder pátrio. Galera, presta atenção. Gente, o que era o poder pátrio no direito romano, galera? Que eu falei na aula passada.
Pater família, poder supremo. Então você já pode colocar, só colocar a referência. Pater família. Que é aquele poder ilimitado, o direito, o poder inclusive de vida e morte sobre seus familiares. Agora, a pergunta, eu estou usando mais os alunos que estão mais o semestre à frente, para vocês terem noção, porque eles já estudaram isso. Galerinha, esse negócio de pater família, ele existe no nosso ordenamento jurídico ou ele foi traduzido de alguma forma? Ele foi traduzido de alguma forma? Presta atenção na ideia. Presta atenção na ideia. Pode falar. Não, só que o que ele falou, eu acho que foi mediado na questão da minoridade, né? Que vai ter certo poder já sobre o filho, o poder de menor. Eu quero que todos vocês façam o que ela está fazendo. De começar a ter a questão do raciocínio jurídico. Ele foi lá e plantou a semente da limitação do poder do homem e colocou para ambos familiares. E aí ela foi mais além e falou da questão do menor. Gente, o modelo atual sobre o que seria o pater família, essa questão da gestão de família, é chamado hoje de poder de família. E sabe quando que vocês vão discutir esse negócio de poder de família? Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos e não são casados ou são separados? Quem tem filho é separado? Uma, duas, tem mais alguém? Não. Com quem está a guarda da criança de vocês? A guarda de vocês é unilateral ou compartilhada? Compartilhada. Perfeito. Eu tenho dois exemplos. Eu tenho uma guarda unilateral e uma guarda compartilhada. Professor, o que desgrama tem a ver pátrio poder, pater família com a relação das nossas colegas na sala de aula? Tudo a ver. Porque naquela época eu tenho pater família como quem tem um poder de gestão sobre os familiares. Hoje eu tenho poder de família como aquele que tem gestão sobre os menores. E aqui eu tenho dois exemplos, onde na guarda compartilhada, ambos os pais têm poder de gestão sobre o menor. E obrigações. Sim, mas até na unilateral a obrigação reside. Essa questão do pai que não tem a guarda, ele tem que pagar a prestação alimentícia, tem que dar afeto do mesmo jeito. É por isso que tem a prisão ali. E a indenização. Em outro momento a gente vai conversar sobre isso. Olha que interessante. Na hipótese da guarda compartilhada, o poder de família, que aí como o Jean falou, como foi complementado pela colega, ele é modulado e aí o pai e a mãe têm agora. Ambos os pais têm poder de gestão. Então, se for na escola, quem que é o representante do menor? Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Agora, na guarda unilateral, quem tem a guarda é que tem um poder de gestão sobre a vida da criança. O que não afasta o outro, o que participou, das suas obrigações. Mas o poder de gestão está sobre quem detém o poder de família. Então, quem vai poder escolher, no caso, a escola, na hipótese de guarda unilateral? Vai ser quem tem a guarda. Na guarda compartilhada, os pais conversam e decidem sobre o futuro da criança. No caso da guarda unilateral, esse indivíduo ele tem um pleno poder de gestão de falar assim, não, ele vai estudar em tal escola porque é mais cômodo, porque é melhor e acabou. Não tem essa necessidade de compartilhar o poder. Compreenderam? Então vamos tomar nota. Vocês colocaram lá poder pátrio, colocaram pater família. Poder ilimitado sobre do homem, né, pater família, poder ilimitado sobre a sua família, inclusive de vida ou morte. Gente, vocês têm noção que se vocês chegarem no sexto semestre e for falar de poder de família com o professor de família de vocês, ele vai se emocionar? Vocês estão vendo o negócio no primeiro semestre e vão falar a origem. Claro, é só colocar assim, pater família, aquele conceitozinho que eu já tinha dado, poder ilimitado sobre vida e morte, seus familiares exercido pelo pai. Ambos, né?
Oi? Não, para ter família naquela época só o homem. Só o homem. Aí você vai colocar consequência atual. Consequência atual. E aí vão escrever: é o poder de família. É o poder de família que é exercido pelos pais. Consequência atual: o poder de família que é exercido pelos pais. Mas seria só na minoridade, certo? Porque quando ele atinge a maioridade, aí eu não falo mais de tutela, eu falo de curatela. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Não residem dúvidas? A gente parou em qual? No quinto? Da herança e tutela. Agora que vai o quinto, né? Da herança e tutela. Posso aproveitar e falar esse, aí eu devolvo para vocês o períodozinho do intervalo? Posso? Olha que interessante. Da herança e tutela. Turma, o que é herança? São os bens que são deixados, né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Dívida também vai na herança, viu? Então não é só os bens, não. Os boletos vão. Só que pra acalmar o coraçãozinho aí de quem tem muitas dívidas, papai com muita dívida, fique tranquilo que as dívidas só se comunicam no valor da herança. Mas essa dívida é só referente à receita, né? Só referente ao valor da herança. Mas eu falo dívida. Seu pai morreu. Seu pai tinha 500 mil de patrimônio e 500 mil de dívida, 550 mil de dívida. Você não vai ter nada, que eu vou abater sobre a herança. Só que aqueles 50 mil, amarra no burro e tchau. A dívida só vai poder atingir o máximo do patrimônio deixado. Só dá a sentença depois que paga tudo. Oi? Só dá a sentença do inventário para pagar tudo, né? Não. Aí ele vai ter que se habilitar. Aí Mas é só dívida referente ao governo e aos bens, né? Não, calma. Dívida dos credores. Isso, mas se os credores não entraram no processo? Aí sola. Solamento. Depois ele que vai atrás. O problema até aí, né? Oi? Como é que ele vai descobrir que é o inventário? Ué, se o cara morreu, você tem que ir atrás do patrimônio dele. Isso, quando alguém morre, parece urubu. Aí vem familiar, vem credor. Todo mundo cai em cima. Família desestrutura. Sai gente que tem nota promissória lá do buraco. Quando a pessoa morre, rapaz, Até por exemplo, tipo um exemplo, você deve uma dívida para mim, você não vai atrás dessa dívida. A prescrição da dívida? É. Isso, legal, isso aqui, legal. Mas a prescrição é atrelada ao prazo, né? Então, assim, você tem 5 anos, 10 O anos. processo está rolando ali, você não entrou no processo. Aí solamento. Beleza? Só que vejam que a herança nessa época, ela já era tutelada, ela já era protegida pelo direito romano. Quem que era o herdeiro, galera? Imagina a novidade. Quem que era o herdeiro, gente? O filho, homem, mais velho. Como é que a gente chama isso? Primogênito. Então a herança se dava pela primogenitura. E quem que administrava? Quem que exercia esse poder de gestão sobre a família e sobre os bens? O mesmo filho. Então, o primogênito herdava os bens e exercia a tutela sobre a família, ou seja, ele passava a ser o novo pater familias. Ele é o macho alfa. Ele é o macho alfa. Parece cachorro, né? Exatamente. Mas ele passa então a gerir. Só que olha que legal. O direito romano, ele admite uma excepcionalidade para a mulher poder gerir os bens de família. Ela deveria requisitar ao magistrado e o magistrado decidindo, ela poderia administrar os bens da família. Então, digamos que o cara morreu e não tinha filhos. A matriarca podia ingressar com um pedido ao magistrado e aí conseguir o direito de gestão sobre os bens. Beleza? Professor, aí tá fácil. No ordenamento jurídico atual a gente tem a questão da sucessão, das heranças. Então a gente já sabe que não tem nada a ver esse negócio de primogenitura. Beleza, vocês têm razão. Mas eu gostaria aqui de fazer a nossa abstração com outro conceito. Sobre esse conceito de tutela. Todo mundo entendeu a questão da herança da primogenitura, que o cara ia ser o novo pater. Vocês fizeram suas anotações aí, né? Porque é bem simples. Então a nossa abstração aqui, ela vai exceder um pouco.
Eu falo de tutela lá no sentido de proteger, de ter o controle, de administrar. O que de acho é tutela hoje? E será que a tutela é igual àquela tutela? Anotem assim: tutela é diferente de curatela. Só esse termo feio aí. A tutela é diferente de curatela. Vírgula. Pois. Oi? A tutela é diferente de curatela. Vírgula. Pois o primeiro, o que é o primeiro? Tutela. Pois o primeiro trata-se da administração / responsabilidade sobre menores de idade. Ao passo que o segundo o que é o segundo? A curatela. Ao passo que o segundo trata da administração / responsabilidade de maiores de idade. Oi? Da responsabilidade. Incapazes. Maiores de idade. Maiores de idade. Imagina que o seu Adão, no auge dos seus 250 anos, ficou senil, ficou meio abobado, não estava mais conseguindo distinguir, ele já estava querendo trocar carro por pipoca. Ele perdeu a sua capacidade de compreensão sobre as coisas básicas, negociais. Professor, esse exemplo aí tá muito engraçado. Então vamos mais real. Você tem um pai que ficou tetraplégico. Tu tens a hipótese do filho que usou tanta droga que virou geleia o cérebro. Você tem a hipótese do cara que é alcoólatra de uma forma que o bicho vende a cadeira para comprar pinga. Todas essas pessoas podem ser interditadas, porque a capacidade de discernimento delas, ela se diluiu, não existe mais aquela plena capacidade. E aí em direito nós falamos de uma incapacidade ou de uma capacidade relativa. A pessoa não sabe mais se gerir. E aí vocês acabaram de anotar uma distinção sensacional, que comumente as pessoas erram. Galera, alguém aqui é menor de 18 anos? Tem? Caramba. Isso é raro. Parabéns para vocês. Bem, então aqui na sala, vai ser ótimo. Francis tem quantos anos? 17? Se o Francis perder os pais, o que acontece com o Francis? Os avós podem pedir. Francis é menor de 18 anos. Se o Francis não tiver ninguém próximo, o Estado pode nomear um indivíduo da sociedade para estar guarnecendo, protegendo os interesses dele. Como se chama esse indivíduo? Tutor. Oi? O Estado, te imagina o seguinte: se eu sou menor de 18 anos, eu posso pegar e assinar um contrato comprando um carro? Menor, não tem capacidade plena, ele precisa ser representado. Então, Francis com 17 anos, ele não consegue nem alugar um imóvel sozinho. Ele precisa de ter representantes. Se ele não tem nenhum familiar, a família dele toda morreu num acidente, o Estado pode nomear um indivíduo para ser o tutor do interesse dele.
Quem é esse indivíduo? Quem é o indivíduo? Pode ser uma pessoa, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa de confiança dele, pode ser um conhecido, pode ser um professor, pode ser uma pessoa que o próprio Estado vai designar, pode ser alguém do conselho tutelar. E ele vai morar onde? Na casa dele, ué. Ele não ficou sem teto não, bicho, ele perdeu pra família. Ele não vai ser adotado, não vai ter alguém pra... Ele não vai ser adotado, ele vai ter Mas alguém... acha que essa pessoa vai ficar? Oi? E acha? Claro que acha. Você acha que é de graça? O tutor, imagina o seguinte, o Misael tem 18 anos, o Misael tem 18 anos. 15 anos. Ele é herdeiro de uma fortuna. A família dele caiu num jatinho. Aí o Misael ficou tetraplégico, mal consegue babar sozinho. Ficou todo lascado. E aí? Vou deixar esse bicho no hospital, falou, valeu, tchau, morre, executou ele logo. Não, vai ter que ser nomeado alguém para cuidar de ti e, obviamente, os seus bens. O Misael, com 18 anos, vai ser nomeado a ele um tutor ou um curador, galera? Curador. Porque a nomenclatura, quando a gente vai falando de menor de 18 anos, eu tenho tutor. Maior de 18 anos, curador. Aí ontem um colega da sala que chegou e falou assim, professor, é por isso que eu tenho lá curador de museu, curador de obras, é que ele protege. A ideia da tutela e da curatela é de proteção, administração. O que vai ser diferenciado, pelo amor de Deus, não erre. E advogado errando isso é de rachar o coco no meio. Falar, não, é que ele é tutor do cara. Quantos anos ele tem? 30. Puta merda. Tutor de 30 anos, bicho. Mas que, né? Você tem OAB mesmo? Estudou mesmo? Pode falar assim, eu tutelo os interesses dele, que é proteger, mas você é o curador. Ok? Não pode confundir. Tutela é uma coisa, curatela é outra. Alguma dúvida? Anotaram o conceito? Beleza. Então depois do intervalo a gente continua.